sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre obesidade. Obesidade ela é caracterizada pelo aumento de gordura corporal, que vai deixar os indivíduos mais suscetíveis à morbidade e mortalidade, ou seja, pessoas obesas adoecem mais de outras condições associadas e morrem mais precocemente. Então, por muito tempo, a obesidade foi considerada uma síndrome. Se dizia que não se morria de obesidade, mas das suas comorbidades. Mas hoje a gente já sabe, já reconhece a obesidade como uma doença crônica e debilitante, que reduz a qualidade de vida e reduz a longevidade. E, portanto, ela precisa ser tratada. Então, reconhecer que a obesidade é uma doença é o primeiro passo para o tratamento. A Ayurveda vai definir a obesidade de duas formas. Sthaulya, que é a primeira, que é o aumento da gordura corporal, e Medoroga, que é quando essa gordura aumentada piora de qualidade e começa a interferir no funcionamento de outros órgãos. Então isso vai causar o quê? Por exemplo, esteatose hepática, né? Vai lesar o fígado, por exemplo, quando ela começa a se acumular nas artérias, quando ela aumenta o colesterol, né? Causa dislipidemias, aumenta colesterol, triglicérides e tal, e aí isso já é um quadro em que esse tecido está transbordando para outros órgãos e outros sistemas e atrapalhando o seu funcionamento. Para a Ayurveda, a obesidade é vista assim, ela tem dois fatores de geração, né? Então o primeiro deles está relacionado à energia vata, que vai impactar na energia kapha. O que quer dizer isso? A energia vata é uma energia de leveza, secura, instabilidade, de desnutrição. E aí você me pergunta, mas como que essa energia tem a ver com ganho de peso, com ganho de tecido? Porque a energia vata está relacionada com o nosso sistema nervoso, com a forma como a nossa mente funciona. Então, cada vez que a gente estiver exposto a situações, pensamentos e emoções de natureza vata, que são de medo, instabilidade, insegurança, de vazio, de leveza excessiva, a gente vai se sentir mais inseguro, mais leve, mais vazio, né? Isso causa uma insatisfação, que pode ser muito aguda, muito intensa, uma sensação de não pertencimento, uma sensação de falta de relevância daquilo que está fazendo na vida, né? Quando a pessoa ainda não encontrou quais são os dons dela, quais são os talentos, quando ela entende que a vida dela não é fértil o suficiente, não é abundante o suficiente, ela pode sentir uma insatisfação crônica, né? É uma indigestão mental. O que está acontecendo no campo sutil não satisfaz essa pessoa internamente. Então ela vai sentindo esse vazio, essa leveza e aí come para compensar, né? Comida é um mecanismo bem eficiente, é um ansiolítico bem eficiente. O primeiro ansiolítico do mundo é a comida, porque na hora que você come, aquele peso dá uma sensação de preenchimento e alguns alimentos têm uma reação química lá no cérebro que causam sensações e a gente acha que está feliz porque comeu, porque se alimentou. Quando isso é verdade, numa medida saudável, isso é bom, mas quando a pessoa começa a ter um vício pela comida, quando ela começa a comer demais, quando ela come demais alimentos de má qualidade, principalmente aqueles gordurosos e açucarados que são fartamente oferecidos hoje em dia e que viciam o cérebro, daí ela começa a ter problema, porque aí esse tecido vai se acumulando e ele vai trazendo outros problemas. Então a gente entende que é um processo de indigestão mental, é um processo de mau funcionamento da digestão fisiológica, porque a pessoa pode comer e não perceber a saciedade, pode comer não porque está com fome, mas porque está com ansiedade, porque está cansada, porque está estressada. E aí, então a gente diz que isso é um problema do Agni central, que é essa potência digestiva central. Mas depois isso também traz um problema na potência digestiva das células de gordura. O tecido meda, o tecido gorduroso, ele também tem a sua própria digestão. Toda célula tem piloagni, toda célula tem ribossomos. Lá dentro também acontece esse processo digestório que vai pegar os nutrientes que chegaram lá, transformar em energia de uma forma que a célula consiga ler para usar esse substrato para a função que ela tem que exercer e também vai eliminar dejetos. Então a gente começa a ter problemas no metabolismo do tecido lá dentro da célula. A gordura por si só, ela não é um tecido ruim, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ela é um tecido fundamental e muito nobre. Primeiro tem uma função de estoque de energia, um estoque mais eficiente, né? A gente não poderia acumular carboidrato na quantidade que a gente acumula gordura, porque o carboidrato para ser acumulado ele precisa de água, ele pesa mais, ele é mais volumoso, tem uma série de razões, mas a gordura ela é mais eficiente. Depois ela vai fazer proteção mecânica dos órgãos. Então, entre as articulações, entre os ossos, né, no entorno dos órgãos viscerais, a gordura vai proteger. Depois ela faz regulação de temperatura.
ela é componente dos hormônios, principalmente os hormônios sexuais. Então, para ter fertilidade e libido, a gente tem que ter um bom percentual de gordura, né? E, por último, ela é componente da membrana celular, né? Então, aquela estrutura que envolve as células e que permite o transporte dos nutrientes e dejetos para entrar e sair da célula e tal, ela é gordurosa, né? Sem contar o nosso sistema nervoso, que tem uma capacidade uma quantidade de gordura muito grande e que depende de gordura para fazer a condução entre os neurônios e tal, para ter um funcionamento adequado. O problema é quando a gordura está em excesso. A gordura, na medida exata, ela vai exercer brilhantemente essas funções que eu falei agora. Mas quando ela está em excesso, ela se torna um órgão endócrino dinâmico. Ela começa a dar ordens metabólicas aleatórias, independentes do nosso sistema nervoso. Então, ela produz citocinas inflamatórias, ela muda a sinalização da leptina e grelina, que são os hormônios que controlam fome e saciedade, e principalmente da insulina, que é o hormônio que define como a gente vai usar os nossos estoques de energia, como a gente vai gastar o que vai gastar e como a gente vai guardar o que tem que acumular. Então, ela funciona como um tecido independente. Então, você não quer comer, você quer seguir o seu plano, você está determinado e tal, mas você tem um tecido independente dentro do seu corpo dando outras ordens metabólicas, né? Então, ela começa a ser conflituosa, inclusive com a vontade da pessoa que está nessa condição, né? No corpo onde ela vive. No campo sutil, a gordura para a Ayurveda é um tecido que está relacionado com paciência, tolerância, fé, generosidade, amorosidade, estabilidade, ternura, boa memória, desejos positivos, contentamento, proteção, flexibilidade. Então veja, não é que a pessoa que tem gordura vai desenvolver tudo isso, mas que ela tem essa possibilidade, né? Tendo esse tecido saudável, ela tem mais possibilidade de desenvolver esses aspectos positivos da mente. E o contrário também, quando a gordura está em excesso, em má qualidade, o que se pode desenvolver? Aí peso, preguiça, letargia, mágoa, tristeza, avareza, maldade, melancolia, procrastinação, perda de desejo, sono, os vícios, as obsessões e as compulsões. É claro que eu não estou dizendo que a pessoa obesa tem esses aspectos negativos na sua personalidade, né? Isso é tudo muito circunstancial. O que eu estou dizendo é que esse tecido em excesso vai favorecer a estados mentais negativos na linha dessas emoções que a gente falou agora. Então, falei para vocês que a obesidade aumenta a morbimortalidade, né? Com relação a que doenças? Várias. Então, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, câncer, principalmente câncer feminino de mama, de ovários, mas também os masculinos, próstata e tal, alterações no ciclo menstrual e na fertilidade, esteatose hepática, osteoartrite, osteoartrose, né? Colilitíase, que são pedras na vesícula. Então, vários quadros inflamatórios e crônicos e que podem se cruzar entre si e se acumular. Então, por exemplo, diabetes pode ter outras comorbidades como a cegueira, como a perda de membros, como falência renal. Então, a obesidade ela nunca está sozinha, né? A partir de uma medida, ela já está começando a criar outras doenças associadas. E são essas doenças que mais matam hoje no mundo. Então, ela é um gatilho para essas doenças, tá? Mas o ponto mais importante aqui que eu quero destacar para vocês é que a obesidade, essa gordura, esse tecido endócrino, ele começa a liberar citocinas inflamatórias, interleucina 6, fator de necrose tumoral, TNF-alfa, várias substâncias. E aí o teu corpo vai ficando inflamado sistemicamente. Então essa inflamação crônica inespecífica no início já é um grande problema, né? Um quadro inflamatório geral. Fora que depois de um tempo essa gordura se acumulando em outros órgãos, ela pode inflamar e provavelmente vai inflamar os tecidos mais enfraquecidos da pessoa. Então cada pessoa tem uma suscetibilidade. Então aqui, pensando nessa inflamação crônica sistêmica, o que é isso? É um estado de incêndio, de sobrecarga total, de desgaste, de estresse. Né? Então, produzindo essas citocinas, o que a gente produz mais? Também radicais livres, que são substâncias que oxidam o corpo e que envelhecem o corpo precocemente, que são essas substâncias que causam lesão celular,
né? Obstrução dos sistemas. Então, ela causa essa alteração da comunicação com o sistema nervoso, então altera a sensação de fome e saciedade, causa resistência à leptina. Ela vai piorar a regeneração celular, porque também tem mais radicais livres, a gente fica mais suscetível ao câncer. Ela aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela aumenta a insulina, então você vai ficar com uma tendência à resistência à insulina e também pode ter edemas nesse quadro. Diminui a testosterona, então diminui a libido e a fertilidade, de homens e também de mulheres. Aumenta a pressão arterial, aumenta o cansaço e a indisposição e aumenta a viscosidade do sangue. Então a qualidade do sangue circulando, se tem muita gordura circulando, o sangue fica mais viscoso, mais espesso. Isso aumenta de início o risco de tromboses e depois de aterosclerose. Então aqui tem uma parte importante para dizer, é que tem muitos sites hoje, muitos blogs, muita gente falando sobre gordofobia, né? Que as pessoas obesas têm que ser acolhidas, que não se pode ter preconceito. E é claro que eu concordo com essa posição, né? A pessoa obesa, com sobrepeso, ela tem todo o direito e todo o potencial de ser feliz, bonita, inteligente, desejável, sexualmente ativa, rica, produtiva. A pessoa obesa tem os mesmos potenciais humanos que todas as outras, então nada deve ser reduzido no seu estilo de vida ou restrito do seu estilo de vida por causa da obesidade. Mas veja, se é um quadro, no mínimo, inflamatório crônico e que tem rapidamente outras consequências, um potencial grande de gerar outras consequências malignas, esse não é um quadro de saúde. Então a minha posição em relação à obesidade é muito clara, é isso, a pessoa obesa tem direito e obrigação de ser feliz, né? Independente das condições externas, mas ela não está saudável. A obesidade é uma doença. Também tem uma vertente que diz assim, você pode ser um gordinho que faz atividade física, que está mais saudável do que aquele magrinho que come porcaria, que é sedentário, que é estressado e tal. É verdade. Uma pessoa pode estar magra, aparentando, né, estar saudável, mas internamente estar implodindo. Então ela está mais doente do que esse obeso, que às vezes tem um estilo de vida melhor ou menos pior e que pratica atividade física. Os dois estão doentes. Tá? Então, se comparar com um quadro pior, não alivia o quadro de quem está doente. Não estar doendo imediatamente não significa que a pessoa não está doente, né? Eu sempre falo do estado nutricional, que ele não reflete só estar gordo ou magro, mas que ele reflete também a nossa disposição, a expressão dos olhos, da pele, o tônus muscular, a memória e tal. Então, pensa assim, pessoa que tem 15 quilos a mais, vocês conseguem visualizar que 15 quilos são 3 sacos de arroz de 5 quilos? Imagina andar por aí com uma sacola nas costas, com uma mochila com 3 sacos de arroz de 5 quilos para passar o seu dia. Faz essa experiência e me conta se é possível ter o mesmo nível de energia, de disposição com esse peso extra. Se o corpo não vai doer, se a coluna não vai reclamar. Experimenta e me diz se você chegou no fim do dia com o mesmo nível de energia que você chega normalmente. É claro que não, né? Então, se há um peso excedente, há uma sobrecarga, há um excesso sobre o corpo. Uma pessoa que tem 35 quilos a mais, ela está carregando o equivalente a um Golden Retriever macho adulto. Então, experimenta passar o seu dia carregando um Golden Retriever macho adulto. É praticamente impossível. Só é possível porque, claro, a gente não acorda um dia com 35 quilos a mais. Você vai ganhando e seu corpo vai se adaptando. E o nosso corpo é muito inteligente, tem muitos mecanismos, ele vai se ajustando para contornar essa situação. Mas é sempre uma situação de sobrecarga, né? E aí você diz, não, mas eu só tenho 5 quilos a mais, não é tanto assim? Da mesma maneira, experimenta hoje com o peso que você tem, colocar uma mochila com 5 quilos nas costas e tentar passar o seu dia. E percebe como vai ser a sua qualidade, a sua disposição, a sua produtividade nesse dia. Então, é um quadro de adoecimento, mais grave ou menos grave, né, dependendo aí do teu estado nutricional de um modo geral, mas ele precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E a obesidade ela é evitável e ela é tratável. Ela é considerada uma doença crônica, então ela não tem uma cura definitiva, porque ela não tem um fator só. Não é um hormônio que atua para que você fique obeso e você pode criar uma pílula para ir lá e inativar esse hormônio e resolver o problema. Ela é multifatorial. Então, enquanto todo o estilo de vida não for repensado, reorganizado e todos esses fatores não forem equalizados, é muito difícil controlar. Mas na medida que esses fatores vão, em médio e longo prazo, se organizando, ela vai regredindo e pode ficar perfeitamente sob controle e essas comorbidades também. Então, problemas de pressão, de colesterol e tal, são
praticamente todos eles reversíveis, né? Claro, dependendo do nível de acometimento tal, às vezes você não vai conseguir reverter 100%, mas você pode melhorar muito essa condição e diminuir muito a necessidade de medicamentos e dos efeitos colaterais da doença e dos medicamentos. Obesidade é um problema de saúde pública mundial. Hoje, mais de 50% dos brasileiros estão com sobrepeso. Em 2025, nós vamos ter 2 bilhões e 300 milhões de pessoas com obesidade no mundo. É 1/3 da população mundial acometida por uma doença evitável. Então, como é que a gente mede, como é que a gente determina se uma pessoa está obesa? Tem alguns parâmetros. O mais comum é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é a proporção do peso para a altura. Então, tem uma continha que eu vou deixar aqui do lado, que é pegar o seu peso em quilos e dividir pela sua altura ao quadrado. Esse resultado vai te dar um número e aí a gente tem umas faixas de caracterização. Então, abaixo de 18,5 a gente considera desnutrição, de 18,5 até 24,99 é considerado eutrofia, a pessoa está saudável, de 25 até 29,99 é sobrepeso. A partir daí a obesidade, grau 1, grau 2 e obesidade mórbida, tá? Agora, esse dado isolado, a gente não usa ele isoladamente porque ele é um dado limitado, porque ele não considera o percentual de gordura e a massa magra, essa composição corporal. Então, ele pode causar algum erro, por exemplo. Um halterofilista pode ser considerado um obeso, quando na verdade a maior parte do peso dele vai ser em músculo e não em gordura. Então, o ideal no consultório é que a gente associe outros parâmetros. Então, a gente faz a aferição de percentual de gordura, ou por bioimpedância, né, ou por medidas corporais, também a circunferência da cintura. Então, o percentual de gordura, ele não deveria passar de 23 para as mulheres e não deveria passar de 15 para os homens, né? Uma pequena tolerância, aí 25 para as mulheres, 17, 18 para os homens, mas não devia passar além disso. Mas também não devia ficar muito abaixo, né? Uma outra medida que a gente tem é a circunferência da cintura, que para mulheres deveria ser até 80 centímetros e para os homens até 94 centímetros. Então, no mínimo, a gente vai usar esses 3 parâmetros associados. A obesidade é considerada de etiologia multifatorial. O que é isso? Não tem uma causa só. Então a gente pode ter causas genéticas, mas veja, a genética não é uma sentença determinista, né? É dito que a genética vai ser responsável aí por 40% do que vai acontecer com a gente. Os outros 60% pelo menos são relacionados ao estilo de vida e, claro, principalmente a alimentação. E esse balanço do gasto energético, né? De qual a ingestão de calorias e nutrientes e fitoquímicos, tudo aquilo que a alimentação pode oferecer e quanta energia a pessoa gasta no dia a dia dela. E aí tem o estilo de vida, que é mais importante, tem as emoções e tem o ambiente. Então, o tratamento da obesidade tem que envolver esses 4 aspectos amplamente. Alguns fatores complicam um pouco a situação. Então, se os pais da criança forem obesos, se um dos pais for obeso, a criança tem 50% mais chance de desenvolver obesidade. Se os 2 pais forem obesos, a criança tem 80% de chance a mais de desenvolver obesidade. Então é muito fundamental que os casais que estão planejando ter filhos, primeiro se tratem, se cuidem, melhorem o seu estado nutricional para depois pensar em engravidar, porque essa predisposição vai ser transmitida para o bebê. Então tem alguns fatores genéticos, então aí uma deficiência congênita de leptina, mas é bem raro de acontecer. A maior parte da obesidade que a gente vê em consultório é circunstancial. O balanço energético positivo, que é a velha e boa frase do comer menos do que gasta, né? Gastar um pouquinho mais, mas isso é muito reducionista, isso é só um pedacinho dessa história. O sedentarismo, né? Não há dúvida que a atividade física colabora muito com a manutenção do estado nutricional, mas também não adianta fazer só atividade física e não cuidar da dieta. Você consegue melhorar o seu estado nutricional só com a dieta sendo sedentário. Não é o ideal, mas é possível. Mas melhorar o estado nutricional só fazendo atividade física é muito difícil, é muito complicado. Então podem ter alguns distúrbios hormonais, privação do sono, é um dos principais fatores, mas isso a gente vai ter um outro filminho para falar só de sono aqui no canal do YouTube. Alguns medicamentos aumentam o peso, né? Então veja, fique atento, se você tem alguma condição, vai tomar algum medicamento novo, principalmente os antidepressivos, que às vezes mudam muito o peso corporal, algumas pílulas anticoncepcionais, causam muita retenção, muito edema. E nos primeiros quilos que se alterarem, né, aperta o botão vermelho e já vai correr atrás desse prejuízo, porque eu conheço pessoas que levam, às vezes se assustam quando percebem que ganharam 22 quilos num tratamento para depressão, em poucos meses, e só perceberam quando chegou na marca dos 22, 25 quilos. Então, quando tiver 2, 3 quilos a mais, já é para se preocupar e conversar com o médico, ver como é que faz o ajuste desse medicamento ou a troca dele, ou o ajuste da dieta em relação a esse tratamento. O estresse
é um dos fatores bem engordativos do nosso estilo de vida. O casamento é dito que engorda, não o casamento em si, mas a mudança dos padrões sociais, né? É fato. Para entrar no vestido de noiva todo mundo emagrece, mas depois do casamento há uma tendência a ganhar peso nos dois, tanto na mulher quanto no homem. O tabagismo e a compulsão alimentar. Então, a obesidade vai causar uma inflamação crônica e uma produção maior de radicais livres. E o que isso vai gerar? Um envelhecimento precoce do sistema, né? Porque radicais livres são toxinas endógenas que a gente está produzindo o tempo todo. Mas o corpo tem uma série de mecanismos para neutralizar essas toxinas e também pela alimentação, pela respiração, a gente absorve substâncias que podem neutralizar essas toxinas. Mas no caso da obesidade, essa equação fica desequilibrada. Então, quando a gente tem mais radicais livres e mais substâncias inflamatórias acima, num nível em que o nosso corpo não dá conta de neutralizar, o seu corpo está envelhecendo precocemente. E a gente não quer. A gente quer ter longevidade, quer ter vitalidade, né? Quer ter longevidade com saúde e vitalidade. E para isso é preciso reverter esse quadro primeiro. Então, o desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a neutralização se chama estresse oxidativo. E a gente tem uma série de maneiras de lidar com ele, com a respiração, com os pranayamas, com a atividade física, com o sono adequado, com tomar sol na medida certa, com alimentação adequada, lógico, porque a alimentação adequada vai trazer predominantemente vegetariana, fresca, com alimentos caseiros, né, preparados com amor e com ingredientes de boa qualidade, de preferência orgânicos. Ela vai trazer o sistema imune das plantas que vai dentro do nosso corpo trabalhar contra esses agentes agressores. É sabido, tanto pela Ayurveda quanto pela ciência, que a restrição energética é um fator favorável à longevidade. O que é isso? As nossas células estão mais acostumadas a trabalhar na escassez do que no excesso. Porque até 60 anos atrás nunca houve excesso de alimentos no mundo. Sempre houve escassez. Então todos os estudos mostram que pessoas que têm um IMC menor, mas que estão dentro de uma faixa saudável, tendem a ser mais longevas e ter uma saúde melhor do que pessoas que têm um sobrepeso. Isso é um mecanismo de herança nossa, ancestral, de adaptação. Tem um outro mecanismo importante para a gente observar que é chamado de fome oculta. A pessoa pode estar obesa e com carências nutricionais, com desnutrição. No Brasil isso é muito comum, porque a gente pulou de um quadro de desnutrição para um quadro de obesidade muito rapidamente, e aí fez essa transição nutricional que hoje se encontra aí num paradoxo. As pessoas não passaram pelo estilo de vida equilibrado para depois chegar na obesidade. A alimentação saiu da escassez para o industrializado, para o alimento refinado, para o excesso de gordura, de açúcar, de refrigerantes e tal. Então tem um excesso de peso, tem um excesso de um tecido e tem deficiência de outros. E carências nutricionais, deficiência A, de ferro, de vitaminas do complexo B, de vitamina A, de vitamina C, porque não consome frutas, não consome verduras, não consome fibras, bem comum que a pessoa obesa tenha, inclusive constipação, porque não consome fibras suficientes. A gente chama isso de fome oculta, né? E uma carga dupla de doenças, que é isso, quando tem a obesidade junto com a desnutrição. Comer é uma maneira natural de ser feliz, né? Então é importante a gente pensar, assim, você tem fome de quê? O que realmente é importante e que te nutre de verdade? Porque esse desejo genuíno de se nutrir adequadamente é o que vai levar a gente para um lugar certo, é o que vai fazer com que a gente tenha energia suficiente para engajar num plano alimentar para perder peso. Então, a obesidade é reversível e para perder peso é preciso se preencher. Preencher com o quê? O corpo com os alimentos saudáveis, o coração com alegria e compaixão, a mente com conhecimento e a consciência com serenidade. Então, o que fazer, né? Como se alimentar para perder peso e fazer uma manutenção de um adequado estado nutricional, com uma dieta que seja prazerosa, saudável e feliz, é um assunto para a gente tratar pessoalmente no consultório, ou nos cursos, ou nos eventos, porque cada pessoa tem uma necessidade específica, cada pessoa tem uma dieta que para ela é adequada. Não dá para a gente generalizar num filme aqui na internet. Então, a mensagem de hoje que eu queria deixar era a importância de se tratar, de se olhar para a obesidade como uma doença, saber que ela tem cura, saber que esse processo pode ser prazeroso, agradável e feliz, mas é um processo em que a gente tem que abrir o coração para receber novidades, para mudar os hábitos, mudar os padrões, para aguçar a consciência sobre aquilo que realmente é importante. Então, às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns hábitos, algumas circunstâncias, para poder adquirir hábitos novos que estejam na direção dos sonhos que a gente diz que a gente quer ter, né? Mas esse é um assunto que tem que ser tratado individualmente. Obrigada por ter vindo.
Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Lá no site www.mariseberg.com.br sempre tem mais informações. Obrigada por ter vindo. Namastê.